E aí, senhores e senhoritas do canal Investidores de Quebrada, investidores e investidoras de quebrada. No vídeo de hoje, em continuação àquele do passado, a gente vai falar sobre como acabar com as suas dívidas e como fazer uma organização financeira. Como eu já dei um exemplo do meu começo no vídeo passado, agora está na hora de vocês começarem o de vocês. Está na hora de vocês criarem o seu fundo de emergência, está na hora de vocês organizarem suas dívidas, está na hora de vocês descobrirem como é o seu gasto familiar, o quanto você gasta todo mês. Então, para começar, vamos do básico. Você vai ter que simplesmente fazer um planejamento financeiro. E eu já falei isso em vários vídeos aqui no canal, porque se não me engano já tem uns 3, assim, falando de como liquidar suas dívidas. Que liquidar, para quem não sabe, é acabar. Liquidar, acabar a dívida. Então, eu já tive muitos vídeos falando disso, e agora eu vou falar de novo, para deixar mais claro, para quem ainda não entendeu. Planejamento financeiro. O que é um planejamento financeiro? Como faço? O que eu faço? Bom, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar uma folha de papel, se você não sabe mexer no Excel, por exemplo, mas se você sabe mexer no Excel, é melhor fazer lá. Se você não sabe, pode pegar uma folha de caderno, uma caneta, um lápis e começa a anotar aí. Todas as suas despesas. Aluguel, água, luz, internet, comida, Netflix, academia, suplemento, tudo que você gasta dinheiro. Tudo, literalmente, tudo. De preferência, faça isso antes de você receber seu salário ou no dia que você receber seu salário, para você ter uma maior precisão na hora de pagar as contas. O cartão de crédito também é bastante importante, não esquecer. Depois que você anotar tudo isso numa folha, literalmente fazer tudo, anotar, você vai classificar. Você vai classificar suas dívidas como as essenciais, as não essenciais e as que você pode considerar desnecessárias. Como eu vou fazer para classificar isso? Como que eu vou fazer para classificar despesas essenciais? Bom, despesas essenciais. Comida, que não pode faltar. O aluguel da sua casa, se você mora de aluguel, que você tem que pagar, se não você mora na rua. A energia, porque não tem como ficar sem energia hoje em dia. A água, senão você não toma água, não toma banho. E a internet eu também considero importante porque é muito ruim ficar sem internet hoje em dia. Então essas são as despesas essenciais. Pode caracterizar coisas assim desse tipo como despesas essenciais. Já as despesas que não são essenciais, as variáveis, assim podemos se dizer, que não seria essencial. Aí você vai escolher. Porque vamos dar um exemplo. Se você paga uma academia e foi na academia só uma vez na semana ou uma semana no mês, você vai ter duas opções. Ou cortar a academia, porque está sendo um gasto desnecessário, ou começar a ir todo dia. Você só vai ter isso. Isso seria um gasto desnecessário. Uma coisa que você paga e não usa. O que você paga e não usa é um gasto desnecessário. O que é essencial é aquilo que você paga e usa. É o que você precisa para sobreviver. Então você vai organizar todas as suas dívidas e classificá-las. Depois de classificar, você vai organizar as mais importantes ou as mais caras, ou as que cobram mais juros. Por exemplo, se você tem uma conta de energia, por exemplo, você não pode deixar ela atrasar, porque se você deixar ela atrasar, vão cortar sua luz. Então pode colocar ela no topo da lista como a mais importante. A segunda mais importante aí já vai do seu critério. Você pode considerar uma internet, ou você pode considerar a água, ou você pode considerar seu aluguel. Principalmente, eu acho que no primeiro lugar eu trocaria a conta de luz pelo aluguel. Porque se você não pagar o aluguel, você vai morar na rua. E aí não vai ter conta de luz nem de água para você pagar, porque você não vai ter casa para pagar isso. Então vamos considerar o aluguel se você mora de aluguel. E aí você vai classificando das mais importantes para as menos importantes e as que cobram mais juros. Um exemplo é um cartão de crédito, por exemplo. Cobra muito juros se você passar do dia de pagamento. Então, se você passa do dia de pagamento, ele vai cobrar muitos juros. Isso também pode colocar ele no topo da sua lista, dos que cobram mais juros e dos mais importantes. Depois de você organizar tudo isso, você vai fazer um pequeno adendo, uma coisa diferente, o famoso investimento. Você vai colocar ali uma porcentagem do seu dinheiro, isso como se fosse investimento. 10% do seu salário, 15% do seu salário. Não importa se você falar, mas nossa, tá sobrando muito pouco dinheiro no meu salário, tá sobrando quase nada.
como eu vou investir, tá sobrando R$10, R$50, isso dá pra investir. O importante é que você comece. Não importa se é 10, se é 20, se é 30, se é 40 ou se é R$50. O que importa é que você comece a investir. Então você vai colocar essa pequena porcentagem, esse pequeno valor. Se está sobrando R$50, você vai colocar lá R$50 como investimento, como se fosse uma dívida mesmo. E aí, todo mês, você vai investir R$50. Você vai guardar. Para começar, se você não vai ter uma reserva de emergência ainda, você vai ter que criá-la. Então, todo mês você guarda R$50. O recomendado é que você guarde 30% do seu salário. Mas eu sei que muita gente não consegue guardar 30% do salário porque tem muitos gastos, muitas despesas que julgam ser necessárias e talvez são desnecessárias, ou coisas que tem, não usam, muitas coisas desse tipo. Então, para começar, R$50 tá bom, 50 ou 30, vai depender de você. Depois que você fizer isso, você vai dar continuação à sua reserva de emergência, vai continuar a criar, a guardar, e antes vai definir o preço do seu fundo de emergência, né? Que eu esqueci de falar. Vai pegar todo o seu gasto mensal, tudo que você gasta no mês, o valor, vai multiplicar por 6, igual eu falei no vídeo passado. Você vai pegar, multiplicar por 6 e você tem que estar ciente que você tem que juntar esse valor. É a sua primeira meta, seu primeiro investimento. Juntar o valor no seu gasto mensal de 6 meses. Esse vai ser seu primeiro objetivo e a primeira lição que eu vou deixar aqui pra você. Juntar isso. Mas aí você vai me falar, nossa, mas se eu guardar R$50 por mês, isso vai demorar muito pra acontecer, vai demorar muito pra me juntar esse valor? Talvez demore mesmo, mas e as despesas que eu falei que julgam ser desnecessárias, que você paga e não usa? Você não pode cortar algumas delas ou cortar algumas coisas que não vão valer a pena? Porque, olha, não vai adiantar você cortar pequenos gastos, porque se você cortar pequenos gastos, não vão fazer diferença nenhuma no futuro. Cortar coisas como um café ou um salgado todo dia não vai fazer diferença. Uma coisa de 5, R$4 não vai fazer diferença nenhuma na sua vida no futuro. Você tem que cortar gastos grandes, como 50, 100, 150, 200. Quanto mais alto for o gasto e mais você julgar que ele seja desnecessário, você tem que cortá-lo e parar de usar na hora ou liquidar, que é acabar com essa coisa. Depois que você fizer isso, você vai ver que vai sobrar muito mais dinheiro para investir. E sempre levando em consideração que o investimento é a primeira coisa que você tem que fazer quando você recebe seu salário. Você tem que pegar aquele seu dinheiro e investir na hora. É a primeira coisa, você pega, não pensa muito, esquece das outras dívidas, pega e investe esse dinheiro que você colocou. Se for R$50, você pega esses R$50 e já joga para reserva de emergência. Você tem que estar consciente que você não tem que investir o que sobra, mas sim usar o que sobrar. Você investe primeiro e o que sobrar é o que você vai pagar suas contas, vai sair no final de semana, vai tomar um açaí ou algo do tipo. E primeiro, investimento. Em primeiro de tudo. Então, resumidamente, é isso. Você vai fazer sua organização financeira, calcular todos os seus gastos, multiplicar por 6, cortar aquilo que você não usa e que você está gastando dinheiro à toa e priorizar guardar dinheiro. Sempre em primeiro lugar, no topo da sua lista. Sempre investir antes de gastar. Então, eu espero que tenha ajudado vocês a entender o que é uma organização financeira. Se ficou um pouco confuso, eu peço que vocês deixem no comentário, quem assistiu até agora, que aí eu posso deixar um pouco mais fácil para vocês. Eu posso fazer um slide ou um mapa mental para deixar depois para vocês baixarem e entenderem mais o assunto. Então, eu sou o Eric, criador do canal Investidor de Quebrado, e esse foi o vídeo de planejamento financeiro, o segundo passo para atingir sua liberdade financeira. Até o próximo vídeo. Fui!